E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like aqui no vídeo. Também não esquece de comentar o vídeo, dizer o que você achou, se gostou, mas por favor seja legal, né? Aqueles comentários que forem muito agressivos eles serão deletados, então nem perca seu tempo. O tema de hoje é uma pergunta que as pessoas me fazem desde o início do canal. As pessoas têm essa curiosidade e eu nunca me aprofundo muito sobre isso. E eu acho que chegou a hora de eu explicar por que eu nunca me aprofundo muito sobre isso. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre por que eu nunca entro em detalhes de como foi a transmissão do HIV. Por que eu nunca entro com detalhes de como eu peguei o HIV. Antes de a gente começar com o assunto do vídeo, eu quero que vocês olhem um vídeo que eu tenho no meu canal, que é como que eu descobri que eu vivo com HIV. Eu vou deixar aqui em cima para vocês clicarem, caso vocês ainda não tenham visto esse vídeo. Por que é importante ver esse vídeo? Porque quando eu fiz esse vídeo, muitas pessoas me perguntaram, falou e não disse como é que pegou o HIV. E agora vocês vão entender por quê. Aquele vídeo é um vídeo específico que eu falo sobre como eu descobri. Não tem nada a ver com transmissão, é só o momento da minha descoberta. A partir da descoberta adiante, não da descoberta para trás. A partir da suposição que as pessoas já tenham visto esse vídeo, eu vou então dar sequência, começando pelo seguinte. Eu moro numa cidade muito pequena, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, mas ela é muito pequena, que se chama Uruguaiana. Aqui na região do Pampa, que é onde o Uruguaiana fica localizada, ela é uma das maiores cidades, mas ainda assim ela é uma cidade do interior e todo mundo se conhece. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa hiper popular, eu sou uma pessoa que acaba ficando um pouco conhecida porque eu me envolvo com os movimentos de militância, porque eu faço muito ativismo e militância pela internet, porque todo mundo sabe da projeção da campanha que eu fiz para o Ministério da Saúde também. Vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem. Porque eu trabalho com fitness em academia, então isso tem uma rotatividade de pessoas. Meu pai tem uma loja, um ponto comercial que também é bem conhecido aqui na cidade. A minha mãe é professora. Então, por N fatores, a gente acaba ficando um pouco visado, não muito mais que todo mundo daqui, mas numa média como uma cidade pequena que todo mundo conhece todo mundo. Então, obviamente, as pessoas sabem com quem que eu já me relacionei, com quem que eu namorei, com quem que eu fiquei. Todos os caras que eu já fiquei e me relacionei foi sempre público, então as pessoas sabem. Não que eu tenha namorado meia cidade, não é isso, mas foram pessoas que foram namoros, relacionamentos públicos. Mesmo aquela pessoa que eu fiquei pouco tempo, uns 2, 3 meses, só as pessoas sabiam, principalmente no meio LGBT, todo mundo sabe. Então por isso, quando eu vou falar de como se deu a transmissão do HIV para mim, como que eu, como que as pessoas falam, entre aspas, como que eu peguei o HIV, eu tenho que ter muito cuidado, porque dependendo da maneira com que eu falo isso, eu posso deixar entender que de repente é uma pessoa que eu já me relacionei, que todo mundo conhece. E vocês sabem, quem me acompanha, qual a minha posição a respeito da exposição de sorologia. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui em cima para quem quiser assistir. E eu sempre deixo muito claro que a gente não pode, que é completamente proibido expor a sorologia de alguém. E por mais que eu não faça isso, dependendo da maneira com que eu falar, isso pode levar que algumas pessoas que me conhecem, que conhecem as pessoas do qual eu já me relacionei, a deduzirem, até mesmo de uma forma errada, que pode ter sido uma possível pessoa que eu me relacionei e foi naquele relacionamento que se deu a transmissão do HIV para mim. O que eu posso falar? O que eu posso falar porque eu sei que existe uma curiosidade? Eu já falei sobre isso em vários vídeos, só que eu sempre falei como um complemento, nunca falei como tema de vídeo. Então, gente, deixa eu deixar bem claro. A minha transmissão do HIV, o meu HIV, foi uma transmissão via sexual. Isso é fato. Algumas pessoas já me perguntaram se foi pelas tatuagens, porque eu tenho muitas. Não foram. Muitas pessoas entenderam que eu quis falar que eu peguei do rio, né, que a transmissão se deu pela água. Não. Inclusive, nesse vídeo que as pessoas tiveram esse entendimento, as pessoas ainda falam assim, nossa... Como as pessoas querem justificar os seus atos pra não dizer que ele pegou transando, ele quer dizer que pegou da água. Só que o que acontece? Se eu for muito mais aprofundado, se eu falar muito mais sobre isso, para muitas pessoas vai ficar muito claro qual foi a situação, com quem foi. E
E eu não acho confortável nem para mim, nem para outras pessoas eu expor dessa maneira, porque aí eu não vou estar expondo só as minhas experiências e a minha história. Eu vou estar envolvendo uma segunda pessoa que de repente ela quer deixar a sorologia dela em segredo. Pelo que eu fiquei sabendo, essa pessoa do qual eu tive essa situação, né, esse momento vulnerável que foi sem preservativo, essa pessoa não sabia que ela vivia com HIV quando deu esse momento. Ou seja, ela não estava em tratamento. Talvez se ela soubesse, se ela tivesse testado, se ela soubesse que estava em tratamento, isso não teria acontecido porque talvez ela tivesse a carga viral dela zerada, e a gente sabe que a carga viral zerada é intransmissível, mas não era o caso. E gente, eu tô falando sobre uma situação que aconteceu há um tempo atrás, porque eu vivo com HIV que eu saiba desde 2013. Então já fazem 6 anos que eu vivo com HIV, que eu sei que eu vivo com HIV. Então eu não sei qual a situação dessa pessoa hoje, né? Eu não vasculhei a vida dessa pessoa, eu não perguntei sobre essa pessoa se ela se testou, se ela está fazendo tratamento, até porque isso é uma coisa muito pessoal e eu não tenho o direito de invadir isso. Mas ela sabe que eu vivo com HIV, né? Porque eu deixei isso público, então isso agora é da vida dela e não me interessa. Eu entendo que as pessoas têm uma curiosidade, a maioria das pessoas elas querem saber como é que tu pegou, como é que tu pegou, como é que tu pegou. Essa transmissão se deu depois dos meus 30 anos, porque eu cometi um deslize, eu nunca fui uma pessoa que costumava transar sem preservativo e de repente, depois dos 30 anos, eu comecei a dar algumas deslizadas e foram em alguns desses momentos que isso aconteceu. Por que que eu imagino, né? E mesmo assim eu não tenho 100% de certeza, mas eu mais ou menos sei em qual situação que ocorreu essa transmissão, porque eu fazia exames, fazia testes frequentes cada vez que eu terminava um relacionamento para ver qual era a minha situação sorológica. Porque eventualmente quando se está num relacionamento há 5, 6 meses, 7, às vezes as pessoas acabam parando de usar o preservativo e, né, eu não adianta eu dizer aqui que não, porque a gente sabe que isso acontece. Por isso eu tenho uma noção de qual foi e quais foram as situações que poderiam ter sido responsáveis pela transmissão do HIV. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum tipo de mágoa dessa pessoa. Um dia eu fui dar uma palestra e quando eu falei, né, sobre a transmissão, ter sido uma pessoa que não sabia, uma menina chegou pra mim no final e disse assim, essa pessoa não te merecia. Gente, não tem nada disso. Não existe um culpado. Existiu uma situação de vulnerabilidade entre duas pessoas adultas que sabiam muito bem o que estavam fazendo e as duas aceitaram transar sem preservativo. Então eu não posso transferir essa culpa em cima de uma única pessoa, em cima desse menino, porque eu aceitei também. E como ele não sabia, ele também não tem culpa nenhuma. Ele está na mesma situação que eu. Se eu tivesse dito não, vamos usar um preservativo, ou não vamos fazer nada hoje porque nós não temos um preservativo, eu não estaria nessa situação, então eu também sou responsável por isso. Mas eu não gosto de me ver como um culpado. Não é uma situação de culpa. Todo mundo em algum momento vai transar sem preservativo. Eu não tinha na época informação, né? Eu acho que na época nem se falava sobre PEP, sobre PrEP. Hoje em dia a gente tem que falar sobre isso porque isso pode ser evitado, né? Eu poderia de repente, se tivesse percebido essa situação de vulnerabilidade sexual, ter ido no outro dia no posto de saúde, porque a gente sabe que a gente tem até 72 horas após uma situação que a gente achou que poderia ter ocorrido uma transmissão, ter ido a um posto de saúde, pedido a PEP, até inclusive pelo que eu sei a PEP em 2013 ainda não circulava pelo SUS. Então, gente, foi um deslize e eu não procuro culpados, ele não é culpado, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, inclusive, é uma pessoa que eu gosto muito e é uma pessoa que eu não julgo e ele não foi um vilão na minha vida. Às vezes eu acho que as pessoas se dão muita importância para saber como foi que você pegou. Isso não importa, na verdade. Será que as pessoas vão me ver diferente a partir de agora? Porque eu disse que foi sexual? Será que as pessoas me veriam diferente se eu dissesse que foi de um abuso sexual? Será que as pessoas me veriam diferente se eu dissesse que foi uma transmissão vertical que se dá de mãe para filho? Porque foi de uma maneira sexual? Me parece às vezes que as pessoas querem saber como que foi a transmissão
Porque se foi por via sexual, parece que existe já um pré-julgamento de que a pessoa deslizou, ela é culpada, então na verdade ela tem que arcar com as consequências e ninguém mandou transar sem camisinha. Então, para mim, o que eu vejo, e é um conselho que eu acho que eu daria para todas as pessoas que vivem com HIV, é não se pegar em como deu essa transmissão. Claro que existem alguns casos que são traumáticos, como um caso de abuso sexual, por exemplo. Se foi através de um deslize, todo mundo pode cometer isso. Para mim, particularmente, eu trato esse assunto muito do momento que eu descobri minha sorologia para frente. Porque honestamente eu lido muito bem com essa situação da transmissão. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente encara isso de uma forma muito melhor. Quando a gente percebe que não existe culpados. Quando se dá numa situação de um sexo onde as duas pessoas são adultas e elas aceitaram transar sem preservativo, como foi o meu caso, não existem culpados, existia um deslize que acabou resultando numa sorologia positiva para HIV. E se eu ficar pensando só no meu passado, eu não vou conseguir seguir daqui para frente. E agora eu, Léo, vivendo com HIV, eu quero pensar só daqui para frente em como eu vou fazer para ficar bem. E se eu ficar martirizando o passado na minha cabeça e me lamentando por isso e me culpando por isso, eu não vou conseguir seguir andando para frente. Espero ter respondido, espero ter esclarecido o porquê que eu não acho necessário e também porque eu não quero expor outras pessoas. Um beijo no coração de todos. Até a próxima!